E nós aprendemos que a gente não consegue se distanciar dessa dor. Nós precisamos acolher essa dor. Deus acolhe a sua dor. Você também deve acolhê-la. Aprender a conviver com ela até que ela possa se transformar em saudade e depois possa se transformar em amor tranquilo. A dor acaba, a dor passa. Pode parecer uma eternidade porque está te doendo muito. E cada dor é diferente, então é uma eternidade os seus dias. Mas ela vai passar e vai se transformar em saudade e em gratidão. Gratidão porque ele poderia ser de qualquer outra pessoa, mas foi escolhido para ser teu filho, teu irmão, teu marido, tua esposa, tua avó. Inclusive, eu estou com uma vozinha aqui, que é a Dona Amélia. Eu já vi ela em outra vez, mas ela está aqui de novo. Dona Amélia é uma lindinha mesmo, Dona Amélia. Falei em vó, aí ela vai e me aparece. É uma linda, uma fofa, com esse lencinho dela. Então, você não perde quem você ama. E aqueles que partiram, eles não morrem. Só morre quem é esquecido. Se você esquecer deles, aí sim eles morreram. Mas se você tiver viva as lembranças e aprender a conviver agora com a presença espiritual, eles continuarão vivos para a eternidade junto com vocês. Por que vocês amariam alguém pela carne e não amariam pelo espírito? Que amor pequeno é esse que só ama enquanto está em matéria, enquanto está em carne? Se ama pelo Espírito e com o Espírito. Esse é o verdadeiro amor. Deus te ama por Espírito. Davi foi amado e escolhido pelo próprio coração de Deus, e não pelo externo, e não pela carne, porque ele era de todos os irmãos o mais fraco. E hoje você pode estar se considerando uma pessoa fraca, uma pessoa que está sem força para lutar, uma pessoa que é considerado Davi pela sociedade. Mas você é uma fortaleza em Deus. Todos esses problemas, esses Golias, esses gigantes que você está enfrentando, servem para que você possa evoluir. Aquele que consegue evoluir com os Golias, com os problemas, não repete a lição. Então, Davi chegou ao ponto que foi estabelecido como rei, mas ainda não tinha assumido, passou tudo isso. Depois que mata o Golias, Davi continua sendo um querido de Saul. Mas sabe o que Davi foi fazer para Saul? Tocar harpa. Davi começou a tocar a harpa para o rei. Ele é utilizado para diversão, para passar o tempo do rei, mesmo depois que matou o Golias, que aterrorizava todo o exército. E, às vezes, na vida da gente, a gente recebe o quê? Ingratidão. Ou, pelo menos, a gente teoriza a ingratidão. Porque tudo que a gente deve fazer sem esperar o retorno. O retorno vem da lei do retorno, o retorno vem de Deus, o retorno vem da espiritualidade amiga. É uma lei de retorno mesmo. Se você joga coisas boas voltam para você. Isso é um bumerangue mesmo, um bumerangue espiritual. Então, a gente deve sempre fazer, não esperando retorno daqueles pelos quais nós fazemos. Então, Davi, com toda a humildade, nos ensina também mais o papel, que é o da humildade. Ele começa a tocar a harpa. Depois de ter matado um gigante, ele toca a harpa para o rei. Porque ele sabia que ele precisava estar naquele lugar até se estabelecer rei. Davi ficou humildemente servindo a Saul. E muitas vezes nós nos revoltamos com tudo que acontece no mundo, com tudo que acontece numa sociedade, na nossa casa, no nosso trabalho, e aí a gente perde a humildade e fala assim, eu não nasci para isso, eu não vou me submeter a isso, isso é uma submissão e eu não estou aqui para ser pisado. É verdade, nós não estamos nesse planeta para sermos pisados, como nós falamos sempre. Esse planeta é de expiação, mas você merece, pode e deve ser feliz. Deus requer de nós a felicidade. A expiação faz parte da nossa passagem terrena, mas nós devemos sempre buscar a felicidade. Daniel tem um dizerzinho que eu sempre gosto de repetir para vocês. No momento que você não for toalha para rosto de alguém, não seja tapete para os pés. Ué, Mayra, mas isso não é falta de humildade? Não. Isso é você se reconhecer como um filho de um Deus grande, de um Deus perfeito, de um Deus divino, e não se colocar em situações que você não precisa estar. Haverão situações que, sim, você precisará estar e precisará sair disso com a humildade e submerso àquilo que você deve passar.
Mas há situações que nós pegamos com a própria mão, e essa nós não temos que nos submeter mesmo. Por isso esse ditado: seja toalha de rosto. Trate as pessoas como toalha de rosto, e você também será tratado como toalha de rosto. No momento que você pisar em alguém como um tapete, a vida é exímia cobradora, ela vai te cobrar isso, e um dia você também será pisado como um tapete, e não é isso que a gente quer. Então, Davi, depois de muito tempo, Saul se revolta com Davi. Davi foi crescendo em estatura, em tamanho, em físico, o exército foi respeitando Davi, Davi começou a guerrear, e o rei Saul começou a ficar desgostoso com Davi e querer matar Davi. Depois de tudo que Davi fez, o rei Saul queria matá-lo, porque o rei descobre que Davi seria o próximo rei. Davi foge para um exílio com alguns homens e fica escondido do rei Saul. E durante todo o exílio de Davi, ele teve 3 oportunidades de matar o rei Saul, mas não matou. Ele esperou que Deus fizesse a própria justiça. Muitas vezes na nossa vida é isso que falta, é a gente tirar a nossa mão para que Deus possa colocar a dele. É a gente retirar os nossos atos para que a espiritualidade possa colocar os atos dela também. Muitas vezes as pessoas nos atacam e o nosso senso de humano, nosso senso de humanidade faz o quê? Que a gente devolva o ataque. E aí a gente entra naquela teoria de Maquiavel e diz: olha, o meu ataque tem que ser tão maior que tudo que ele jogar para mim vai ser pequeno. A gente começa a entrar nessa de vingança, de atacar mais. A gente começa a dizer assim: a melhor defesa é o ataque. Então a gente começa a nos ensinar da forma errada. A melhor defesa é o amor. Ela parece ser humilhante, ela parece ser pequena, ela parece que não faz efeito, mas aqueles que esperam na justiça do Senhor, esses já foram julgados, esses já foram tratados e esses terão a sua verdadeira justiça aqui na terra e também no outro plano. Deus é um Deus muito bondoso, mas é um Deus muito justo. É um Deus que não é mesquinho, entende a nossa pequenez, mas é muito justo e correto no seu andar. A espiritualidade amiga, que é regida também por essa divindade, é muito justa também no seu julgamento. Então, Davi vai para o exílio, tem a chance de matar, não mata, e continua até que depois é estabelecido como rei. Então, Saul morre durante uma guerra. Aliás, Saul não morre, Saul se mata, porque ele não queria ter a vergonha de morrer pelas mãos do seu inimigo. Até nisso houve a vaidade. Então Davi se torna rei. A história de Davi segue em 2 de Samuel, e não é essa história que a gente veio falar hoje. A gente veio falar sobre a luta de Davi e como ele desafiou os problemas e venceu. Mas é bom que vocês dêem uma lida como é interessante a história de Davi. Ele enfrenta todos os tipos de problemas, ele enfrenta todos os tipos de erro que um humano pode enfrentar. Davi comete adultério, Davi mata o marido, que seria de Batseba, a sua esposa. Davi entrega filhos à pátria espiritual. O filho primogênito de Davi nasce morto. Davi tem dentro da sua própria casa uma confusão entre os filhos. Davi sofre uma vida inteira. Davi é perseguido depois por Absalão, o seu filho, e tenta ser morto, que tenta matar o pai. Depois Davi pede para não matar Absalão, depois de ter ficado exilado e o exército conseguir combater. E mesmo assim, o soldado mata Absalão. E então, Davi sofre mais uma vez a perda de um filho. Davi passou por tudo isso. Foi um rei muito digno, mas também errou. O nosso problema nunca foi errar. O problema foi sempre permanecer no erro. Jacó errou, mas não continuou errando. Davi errou, não continuou errando. Maria Madalena errou, mas não continuou errando. Então, o nosso problema não são os nossos erros, são a nossa permanência em continuar errando.